Kelsey, o caçador de histórias. O desaparecimento de Félix Moncla. Félix Eugênio Moncla Jr. nasceu em 21 de outubro de 1926, supostamente morto em 23 de novembro de 1953. Ele era um piloto dos Estados Unidos que desapareceu de uma forma misteriosamente enquanto perseguia um OVNI sobre o Lago Superior. Evento muitas vezes chamados de Incidente de Quirós, uma vez que Moncla atuava na base aérea de Quirós, de onde decolou para nunca mais ser visto. Bem, para que vocês melhor possam entender esse fato, vou contar um pouco da história de Moncla, também da sua trajetória familiar, profissional, até chegar nos dias do acontecido. Félix Moncla nasceu na Mansura, no estado de Louisiana, em 21 de outubro de 1926, filho de seu Félix Moncla, que nasceu em 1894 e veio a falecer em 1957. O pai de Moncla era um professor secundário. Sua mãe, Sra. Ivone Berdon Moncla, nasceu em 1900, tendo seu falecimento notificado em 1961. A mãe de Moncla era costureira, sendo que Moncla era filho único, mas porém tinha duas irmãs mais velhas, de nome Leonie e Muriel Anne. Após seu pai ser hospitalizado com problemas de saúde, a família mudou-se para Morialville, onde no estado continuava sendo de Louisiana, passando a viver com parentes. Bem, Moncla ele era muito esforçado, tinha sonhos, desejos e queria conquistar todos eles. Na faculdade, Moncla tornou-se jogador de futebol e diplomou-se em bacharel em ciências. Pouco após graduar-se, alistou-se no exército dos Estados Unidos, servindo durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Ele atuou na luta contra o Japão. Bem, após seu retorno dos Estados Unidos, chegou a ingressar em outra faculdade, lá em Nova Orleans, mas interrompeu os estudos para alistar-se na Força Aérea dos Estados Unidos. Atuou como piloto aprendiz na Guerra da Coreia. Após seu retorno aos Estados Unidos, dedicou-se a um serviço burocrático em Dallas, no Texas, sendo posteriormente enviado para uma base aérea de vácuo, no mesmo estado. Bem, ali iniciou um treinamento para voar em jato do tipo F-89. Como ele era muito inteligente, chegou a um certo ponto de ali ele conseguir chegar ao posto de tenente. Também, em meio a essa época, casou-se com Bobby Jean Coleman e pouco depois enviado para a cidade de Panamá, na Flórida, onde a sua esposa Bobby Jean deu à luz a uma menina. Em seguida, o casal mudou-se para Madison, no estado de Wisconsin. Na data do desaparecimento de Moncla, a sua filha contava com apenas 5 meses de idade.
O que parecia para muitos ser uma história de um casal de jovens que tinha os seus sonhos, os seus objetivos conquistados, iria mudar tragicamente na noite de 23 de novembro de 1953. Foi quando os operadores do radar do Comando da Defesa Aérea detectaram a aproximação de um estranho objeto. Ele era grande e estava em alta velocidade. Bem, esse objeto ele voava nas imediações do Lago Superior da fronteira com o Canadá. Diversas tentativas de entrar em contato com os ocupantes do objeto, mas porém não obtiveram respostas. Imediatamente decolou um jato, um F-89, da base aérea de Quirós, com a missão de interceptar o objeto. O avião era pilotado por Moncla, tendo como operador de radar o segundo tenente Robert L. Wilson. Logo após a decolagem, o jato começou a apresentar um problema no radar. Bem, o operador, o tenente Wilson, disse que não estava conseguindo ter uma exata localização desse ponto desconhecido desse OVNI. Bem, eles ficaram um pouco conturbados, mas, enfim, eles tiveram que usar a navegação e o auxílio da equipe que estava em terra, a partir das observações feitas com o radar do solo. O que parecia mais estranho ainda aconteceu quando Moncla transmitiu uma mensagem à base informando que haviam estabelecido um contato visual com o objeto, bem, que era provido de luzes. Para o pessoal em terra responsável pela leitura dos dados do radar, o jato era visível na forma de um ponto luminoso. No momento, o equipamento, bem como o objeto não identificado, puderam observar que os dois pontos luminosos, representando o jato e representando o OVNI, foram aproximando-se cada vez mais, de uma forma que, rapidamente, para espanto daquele pessoal em terra, os dois pontos simplesmente se fundiram em um só. Num primeiro momento, pensaram-se: será que Moncla está voando acima ou será que ele está voando abaixo desse OVNI? Ficou algo no ar. Contudo, apenas um ponto luminoso continuou visível e acelerando cada vez mais. Ficava evidente que o jato havia se chocado contra o OVNI, ou, por mais que isso parecesse fantasioso, sido capturado em voo por este. Imediatamente foram feitas tentativas de contactar Moncla ou Wilson, mas esses jamais voltaram a responder. O ponto luminoso restante, ainda visível pelo radar, simplesmente acelerou cada vez mais até sair de uma forma misteriosa do alcance do radar. Imediatamente teve início uma operação de busca e salvamento na região onde o F-89 havia desaparecido. Equipes foram colocadas sobre a terra, sobre o mar, sobre as águas, aonde tinha acontecido tal fato. Para ser mais bem detalhado, em cima do Lago Superior. Mas nenhum destroço da aeronave, do avião e nem se os dois tripulantes vivos ou mortos foram localizados. Um piloto de um outro jato F-89 voando na região informaria mais tarde ter visto ou ter tido a impressão de ouvir uma transmissão de Moncla cerca de 40 minutos depois do seu desaparecimento. Nos dias que se seguiram, o mistério do desaparecimento de Moncla e Wilson da Força Aérea continuava. Bem, a Força Aérea enviou um representante às suas famílias para dar os pêsames em nome do governo norte-americano, conforme relato por Donald Keyhoe.
O representante enviado à casa da mãe de Moncla disse que infelizmente não haveria como lhe ser entregue o corpo de seu filho, pois o F-89 caíra num lago superior e até o momento não fora encontrado. Entretanto, mais um mistério acontece. A Força Aérea parece ter feito alguma confusão, pois dias depois, um segundo representante foi enviado à casa da mãe de Moncla. Este lhe disse que não haveria como sepultar o seu filho, porque o F-9 explodira em grande altitude, não tendo sido possível resgatar os restos mortais dos dois tripulantes. Mesmo não tendo encontrado nenhum destroço, nem do jato, nem de Moncla, no lago superior ou em terra, a Força Aérea divulgou no primeiro momento que o F-89 havia colidido contra uma aeronave real da Força Aérea Canadense. Avião este que invadiram o espaço aéreo norte-americano, por engano, é claro. Mas, contudo, o governo canadense negou veementemente que algum dos seus aviões tenha entrado em território americano por engano ou colidido contra algum outro avião. Bem, fosse americano ou canadense. Mas um avião comercial canadense estava em voo na área da noite do dia 23 de novembro e a Força Aérea prendeu-se por algum tempo a versão que esse avião é que fora captado pelo radar. Contudo, o piloto daquele voo, Gerald, disse que não teria como e negou que tivesse no ar no horário em que o F-89 havia decolado. A Força Aérea então mudou a sua versão, afirmando que Moncla pode ter tido algum tipo de vertigem, perdendo o controle do jato, que veio a cair. Contudo, sugeriu o questionamento de que o tenente Wilson poderia ter assumido o controle do jato, no caso de Moncla ter desmaiado. Bem, foi divulgado então que um problema de pressurização na aeronave poderia ter acarretado a perda de inconsciência de ambos os tripulantes. O fato é que em 1968, alguns destroços teriam sido encontrados nas imediações da costa oriental do Lago Superior, sendo atribuídos ao do F-89 de Moncla de Wilson. Contudo, até mesmo informações de que os destroços foram realmente encontrados nunca foi devidamente confirmada. Em agosto de 2006, surgiu mais uma história de que uma companhia de mergulho havia encontrado finalmente o F-89. Lógico que, segundo ele, estava em grande profundidade, sob águas do Lago Superior. Mais uma vez, contudo, jornalistas ufológicos tentaram conseguir informações mais detalhadas do caso. Ficou evidente que a história da descoberta do jato não era verdadeira. Sabe-se que, até a atualidade, nenhum destroço ou restos mortais dos pilotos foram encontrados. Não tendo sido possível assim também determinar com uma margem de segurança o que aconteceu naquela noite de 23 de novembro de 1953, que foi o desaparecimento de Félix Moncla e Wilson.